Boa tarde a todos. Havendo o número legal de vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 18ª sessão extraordinária do 3º ano legislativo da 17ª legislatura do dia 1º de outubro de 2019. Passa a palavra ao primeiro secretário para a leitura do expediente da pauta. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Arapongas, 27 de setembro de 2019. Os membros da Comissão Especial de Inquérito, instaurada mediante aprovação do requerimento 67/2019 e, em face da apresentação do seu relatório final, subscrevem a presente declaração de impedimento para a deliberação plenária acerca da tomada de providências contidas no relatório citado. Com expressões de apreço e distinta consideração, vêm assinados pelo presidente Rubens Franzin Manuel, o relator Miguel Messias Gomes e o membro Paulo César de Araújo. Não havendo mais matérias sem lidas no expediente, devolvo a palavra ao senhor presidente. Tendo em vista a declaração de impedimento apresentada, fica impedido de participar da deliberação do relatório final os membros da Comissão Especial de Inquéritos, os vereadores Rubens Franzin Manuel, Miguel Messias e Paulo César de Araújo, bem como o vereador Fernando Henrique de Oliveira. Para que não haja confusão, devo esclarecer que hoje o plenário decidirá sobre o conteúdo do relatório, manifestando concordância ou discordância com as providências recomendadas. Caso aprovado, o relatório se converterá em denúncia, cujo recebimento será objeto de consulta na primeira sessão ordinária subsequente, conforme o rito determinado pelo artigo 5º do Decreto de Lei de número 201/67. Esgotado o período do expediente, passamos para o período da ordem do dia. Em discussão e votação da iniciativa da Comissão Especial, inquérito, CI, relatório final. Passo a palavra ao relator da Comissão Especial de Inquérito, CI, para que se realize a leitura do relatório final. Boa tarde a todos. Câmara Municipal de Arapongas, Comissão Especial de Inquérito, relatório final. A Comissão Especial de Inquérito é oriunda do requerimento 67 de 22 de abril de 2019, composto pelo presidente, vereador Rubens Franzin Manuel, relator, vereador Miguel Messias Gomes, membro, vereador Paulo César de Araújo. Objeto: a apuração de possíveis irregularidades na conduta de vereadores integrantes deste Parlamento, especialmente no que se refere ao recebimento de valores indevidos e ao exercício de atividades sobre consultoria particulares, em ofensa ao disposto do artigo 9º, inciso 1º e 8º da Lei 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa. A introdução do mesmo. Como se sabe, o Poder Legislativo Municipal possui a função precípua de elaborar leis. Todavia, não se exaure nesta incumbência as suas atribuições institucionais. Neste contexto, cabe destacar que a Câmara de Vereadores tem, essencialmente, 3 funções. Representativa, ou seja, representar o povo em defesa dos seus interesses na construção de uma sociedade igualitária e justa. Legislativa, elaborar as leis do modo contemplar e a sociedade com ordenamento jurídico que garanta a defesa de toda a coletividade. Fiscalizadora, fiscalizar todos os atos da administração pública de modo a buscar e zelar por todos os interesses da comunidade. Assim
Com alicerce da Constituição Federal, a Lei Orgânica do município de Arapongas estabelece as funções de fiscalização e controle da Câmara Municipal, inclusive com a imposição e a competência privativa para criar comissões especiais de inquéritos sobre o fato determinado que se inclua na competência municipal e no prazo certo, sempre que o requerer pelo menos 1/3 dos seus membros. Não há dúvida que o poder de fiscalizar e investigar as atividades administrativas, bem como a conduta de autoridades públicas, constitui uma mais expressiva funções institucionais do Legislativo, inerente à própria essência da instituição parlamentar, além de constituir meio adequado a assegurar e manter a reputação do Parlamento. À vista disso e a evidente gravidade dos fatos noticiados, com o fim de cumprir uma das suas principais atribuições, consistente na fiscalização de atos que possam causar prejuízos à administração pública. Foi criada e instalada a presente Comissão Especial do Inquérito, a CI, com o fito de investigar supostas irregularidades na conduta de vereadores desta Casa de Leis. Cabe destacar que a concessão constitucional dos poderes de investigação próprios de autoridades judiciais aos membros da comissão de inquérito muitas vezes acaba para confundir a sociedade, que cobra de seus membros a efetiva aplicação de penalidades. Deste modo, necessário prestar os devidos esclarecimentos acerca dos poderes e limites de uma comissão de inquérito. Pode-se afirmar que a comissão de inquérito é um instrumento jurídico do poder legislativo, constituído com o fim de buscar informações acerca de fatos determinados que estejam contra o interesse público e os valores sociais, podendo, ao final, encaminhar toda a documentação ao Ministério Público para que que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Por consequente, a comissão de inquérito tem um amplo poder investigatório, podendo colher depoimentos, efetuar inspeções, requisitar documentos e levantar meios de provas legalmente admitidos. Entretanto, a comissão não julga ou condena, apenas reúne informações sobre o objeto investigado para, então, apresentar dados concretos ao Ministério Público e demais órgãos competentes para possíveis providências, como, por exemplo, o controle interno e os tribunais de contas, e aos tribunais de contas. Dito isso, oportuno mencionar que a presente comissão de inquérito foi instaurada com base no artigo 15 do inciso 1º e 6º e 32 da Lei Orgânica Municipal, consoante disciplinado pelos artigos 46, 47 e 48 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que regulamenta a criação e a instalação e os procedentes a serem adotados. Em data de 22/3/2019, o vereador Fernando Henrique Oliveira protocolou o projeto de lei número 17/2019 para a disciplina da regularização fundiária urbana, projeto REURB, neste município de Arapongas. Em suma, o consoante os termos da justificativa apresenta a proposição buscava efetivar o direito constitucional de moradia, por meio da assistência técnica pública e gratuita para regularização fundiária das áreas irregularmente ocupadas, além de propiciar o acesso a serviços públicos essenciais. Neste contexto, encaminhado à Comissão de Justiça, Legislação e Redação, o projeto foi então remetido à Procuradoria Jurídica desta Câmara Municipal, que opinou pela
ilegalidade e a inconstitucionalidade do projeto de lei 17/2019, em razão de que a proposição usurpou a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais e direitos urbanísticos. Isso porque pretendia impor ao município a responsabilidade pela contratação e custeio da estrutura básica necessária à regularização fundiária de núcleos urbanos informais que não sejam ocupados predominantemente por população de baixa renda. A norma estaria, portanto, em desacordo com a legislação federal, que impõe tal responsabilidade aos beneficiários e requerentes privados. Posteriormente, em razão da combinação do conteúdo de alguns áudios via WhatsApp, é que se tiveram acesso aos requerentes, sobrevieram indícios de que parlamentares desta Casa de Leis teriam recebido pagamentos efetuados por adquirentes dos terrenos situados no loteamento clandestino Alto Coqueiral, qual a finalidade de aprovarem um projeto de regulamentação fundiária apresentada pelo vereador Fernando Henrique de Oliveira, cujo conteúdo lhes beneficiaria. Dito isso, passamos ao resumo dos procedimentos que culminaram a criação desta comissão. Um breve histórico da criação, a composição do início dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, tendo em vista que o conteúdo dos autos citados do dia 22/4/2019, os vereadores Rubem Franzin Manuel, Miguel Messias Gomes, Paulo César de Araújo, Levi Aparecido Xavier, Márcio Antônio Nick, Oswaldo Alves dos Santos, Agnelso Galassi e Antônio Carlos Savioli protocolaram o requerimento número 67/2019 com as vistas à abertura da Comissão Especial de Inquérito para apuração da prática da conduta ilícita por vereadores desta Câmara Municipal, especialmente no que se refere ao possível recebimento de valores indevidos e ou exercício do mesmo ilegal de atividades de consultoria e assessoramento de particulares, nos termos preconizados pela Lei de Improbidade Administrativa. Para o esclarecimento dos fatos, os requerentes apontaram as seguintes provas a serem produzidas e apresentadas através de áudios vinculados via WhatsApp, oitiva de testemunhas e ainda análise de documentos oriundos de processos judiciais, administrativos e legislativos. Além disso, conforme determinação do artigo 47, caput do Regimento Interno, indica o seu prazo para a conclusão dos trabalhos e a composição da comissão. Assim sendo, após deliberação no plenário e com a base no artigo 46, os seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, a presente Comissão Especial de Inquérito foi instaurada com a finalidade de investigar supostas ofensas ao dispositivo do artigo 9º, inciso 1º e 8º da Lei 8.429/92, lei essa de improbidade administrativa. Por consequência do dia 13/5/2019, a sala de reuniões desta Casa de Leis foi realizada a primeira reunião desta Comissão Especial de Inquérito, ocasião em que tiveram início dos trabalhos investigativos, objetos e procedimentos adotados pela Comissão Especial de Inquérito. Importante mencionar que esta comissão utilizou somente dos meios permitidos em leis para apurar os fatos, tendo como objeto principal a obtenção de dados suficientes à elaboração do relatório fundamentado, onde restassem devidamente esclarecimentos nos seguintes pontos: a autoria dos áudios,
o fundamento das declarações contidas nos áudios, o exercício ou não de atividades de assessoramento ou consultoria à Associação de Moradores do Condomínio Coqueiral por parte de vereadores desta Câmara Municipal, tendo pelo objetivo a regularização do loteamento sem assunção dos custos pelos beneficiários, tendo também o potencial recebimento de valores ou qualquer tipo de vantagem econômica por parte de vereadores desta Câmara Municipal, tendo por finalidade o que se tornou possível a construção de base sólida para a conclusão exarada pelo relatório. Sendo deste modo, foram acostados aos autos os documentos abaixo relacionados. Transição dos áudios de WhatsApp que alicerçam o requerimento. Cópia do projeto de lei 17/2019, que dispõe sobre regulamentação fundiária urbana, REURB, no município de Arapongas, e de outras providências. Cópia do parecer número 54/2019, acerca da ilegalidade e da constitucionalidade do projeto de lei municipal 17/2019, exarado pela Procuradoria Jurídica do Poder Legislativo Municipal. Cópia da Lei Federal 13.465/17, que dispõe da regularização fundiária rural e urbana. Comprovante de inscrição de situação cadastral da pessoa jurídica Oliveira e Araújo e Barradas Advogados Associados, sociedade de qual faz parte o vereador Fernando Henrique Oliveira. Imagens da fachada do escritório Oliveira, Araújo e Barradas Advogados Associados, onde constam nomes dos sócios. Cópia de contrato firmado entre moradores do loteamento Alto Coqueiral e Oliveira, Araújo e Barradas Advogados Associados. Cópia também da petição inicial da ação popular ajuizada por condôminos do Alto Coqueiral. Cópia de recibos fornecidos pelo Oliveira e Araújo e Barradas Advogados Associados e representante dos condôminos do Alto Coqueiral. Cabe destacar também ainda a cronologia das reuniões que tiveram por objeto a oitiva de testemunhas. 13/5/2019, reunião de convocação de testemunhas, Álvaro Fogotti, Benedito Mariano, Eleandro Salvador Pereira, Carlos Romualdo da Silva, Cirlei Aparecida de Souza Villardi. O dia 17/5/2019, outra reunião de oitiva de testemunhas, Cirlei Aparecida de Souza compareceu de Souza Villardi e Eleandro Salvador Pereira. Dia 29/5/2019, reunião de oitiva das testemunhas Neuza Flolo dos Santos e Leandro Aparecida Almeida. Dia 10/6/2019, reunião de oitiva como testemunha Nelson Villardi Júnior. O dia 6/6/2019, reunião de oitiva das testemunhas senhora Edna Lúcia Costa, Cleonice Farato Carmona e Ivan Mateus. 27/6/2019, reunião de oitiva de testemunhas Eduardo Santim, Edmar Camparoto e Jair Milani. Durante os trabalhos, viu-se que o vereador Fernando Henrique de Oliveira pleiteou a nulidade absoluta da comissão de inquérito, documentos em anexos, os quais foram devidamente indeferidos. Além disso, tentou também impedir o bom andamento das investigações, inclusive se impondo ao lado de testemunhas, pressionando-as para que, depois de ouvidas pela Comissão Especial de Inquérito, permanecesse no prédio da Câmara Municipal para que elas pudessem ser inquirices, ou seja, ouvidas. Entretanto,
vê-se que foram superados os obstáculos, tomadas todas as providências cabíveis para a apuração das irregularidades, dentro das possibilidades e limites impostos à atuação de comissões municipais de inquérito pela legislação vigente. Do mérito, o importante relembrar que, conforme declarações extraídas dos áudios mencionados, adquirentes dos terrenos situados no loteamento Alto Coqueiral teriam contratado o escritório de advocacia de propriedade do vereador Fernando Henrique Oliveira para correr atrás das regularização do lote junto ao município. Ainda de acordo com os áudios, cada um desses adquirentes teriam contribuído com a quantia de aproximadamente R$300, que no final somaria um montante de R$57 mil, pagos ao escritório do vereador Fernando Henrique Oliveira. Afirmou-se ser ainda que faltavam somente as assinaturas dos vereadores para regularização do loteamento. Porém, o vereador Rubão teria se recusado a assinar por não ter recebido nenhum dinheiro dos condôminos. Ficou subentendido, portanto, que os demais integrantes do Poder Legislativo teriam recebido um pagamento de ato. Após o terceiro áudio, este indicou que a assinatura dos vereadores era, na verdade, referência à aprovação do projeto de lei 17/2019, apresentado por iniciativa do vereador Fernando Henrique Oliveira. Pois bem, cumpre-nos assinar que, nos procedimentos investigativos, teve por finalidade precípua a apuração da prática da conduta improva pelos vereadores desta casa, especialmente do que se refere ao possível recebimento de valores indevidos ou exercício ilegal de atividades como de consultoria e assessoramento de particulares, cujo interesse seja passível de alcance por ação de agente público, ambos vedados por disposição expressiva pela Lei Federal 8.429/92, lei esta de improbidade administrativa. Ressalta-se ainda que, nos termos do artigo 20, do inciso 2º, a linha A da Lei Orgânica Municipal, em perfeita simetria com o texto constitucional, é vedado ao vereador que, desde a posse ao patrocínio de causa que seja interessada pela pessoa jurídica do direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e empresa concessionária de serviços públicos. Primeiramente, devemos esclarecer que, imediatamente após a oitiva dos áudios, foi possível concluir que o Alto Coqueiral seria o loteamento citado nas conversas. Isso porque, além de ter sido executado sem obediência das normas dos direitos urbanísticos, é de conhecimento público o fato de que o referido loteamento está localizado às terras da propriedade de Quioche Salada e Vítor Quioche Salada. Além disso, apurou-se que, de fato, a representação judicial dos possuidores dos lotes do Alto Coqueiral foi contratado o escritório Oliveira Araújo e Barradas, da qual o vereador Fernando Henrique Oliveira é sócio administrativo, juntamente com os advogados Wagner Alberto Mateus Barradas, Frederico Rodrigues de Araújo, conforme demonstração através dos documentos anexo aos autos. Buscando conhecer a autoria dos áudios para então elucidar o conteúdo das declarações e identificar possíveis ilicitudes, esta comissão entendeu pertinente a oitiva de condôminos
do Alto Coqueiral, quando foi possível identificar como autores as pessoas de Neuma Floro dos Santos e Nelson Villarde Júnior, sendo que ambos atestaram a autenticidade deste conteúdo. Restou também evidenciado que, com sua conduta no caso em análise, o vereador Fernando Henrique Oliveira descumpriu normas regimentais, legais e constitucionais, conforme será demonstrado adiante. O oportuno registrar, ainda que não foram encontrados indícios de práticas de infração por nenhum de outros vereadores que integram este parlamento. Nesse sentido, devem ser destacadas as declarações mais relevantes das testemunhas ouvidas durante a investigação. As testemunhas Neuza Flora dos Santos e Leandro Aparecido de Oliveira foram apontadas como representantes dos adquirentes de lotes do Alto Coqueiral, tendo em vista que se propuseram a liderar os procedimentos necessários à regularização do loteamento. Sobre os encontros para deliberação do tema pelos condôminos, Neuma afirmou que foi realizada aproximadamente 5 reuniões, sendo que 2 delas contaram com a presença do Fernando Henrique Oliveira, juntamente com seus 2 sócios. Ainda de acordo com Neuma, teria sido o Fernando quem indicou os sócios para a representação judicial dos interesses dos moradores do loteamento Alto Coqueiral. Nesse sentido, seguiram as palavras de Leandro Aparecido de Almeida, também de Cleonice Forato Carbona, Cirlei Aparecido de Souza Vitardi, Ivan Mateus e Leandro Salvador Pereira, que também confirmaram a presença de Fernando Henrique de Oliveira nas reuniões. Ainda no que se refere às reuniões, Neuma e Leandro afirmaram que Fernando Henrique Oliveira esteve presente em algumas, na qualidade de vereador deste município, sendo que somente os demais sócios do escritório Oliveira, Araújo e Barradas, Dr. Wagner e Dr. Frederico, compareceram em condições de advogados. Contudo, além de garantir que Fernando Henrique de Oliveira foi o único vereador que esteve presente nas reuniões dos condôminos, questionado se Fernando comparecia como vereador ou advogado, a testemunha Ivan foi categórica ao afirmar que foi como advogado, corroborando a informação prestada por Ivan. Evandro também apontou Fernando como um dos advogados presentes nas reuniões, explicando que a equipe teria se comprometido a conversar na prefeitura para obter ajuda na solução do problema. As demais testemunhas ouvidas foram pouco acrescentaram ao desíndice dos fatos. Ressaltaram-se que nenhuma das testemunhas reconheceu a participação de outros vereadores em reuniões ou pagamento de quaisquer valor para os fins de regularização do loteamento, exceto no que se refere àqueles pagos no escritório profissional do vereador Fernando Henrique Oliveira. Portanto, verificou-se que, embora tenha informado aos representantes dos condôminos do Alto Coqueiral que não poderia representá-los judicialmente, prontamente indicou para a tarefa as pessoas de Wagner e Frederico, seus sócios do escritório Oliveira, Araújo e Barradas, advogados associados. Ressalta-se que, para os fins de regularização do loteamento e parcelamento do solo, além da providência no âmbito administrativo, os sócios do vereador ajuizaram a ação popular contra o município de Arapongas. Não se ouvida
que não haveria impedimento à atuação individual dos demais sócios. Entretanto, viu-se que o vereador Fernando Henrique Oliveira não manteve-se a distância e a neutralidade exigidas pela ética parlamentar, participando ativamente da defesa do interesse dos possuidores de lotes no condomínio citado, em face no município de Arapongas, e que o mais grave, sendo recompensado financeiramente para isso. Se não vejamos, ficou demonstrado durante a oitiva das testemunhas que, embora tenham sido judicialmente representados pelos sócios do vereador, não foram firmados contratos individualizados para a prestação dos serviços advocatícios. Embora representada pelo sócio Wagner Frederico, figura como contratada a Sociedade Oliveira Araújo de Barradas Advogados Associados, situação que indica a reversão do honorário em favor da sociedade, como provável divisão entre todos os sócios. Para esclarecimentos, podemos citar por parâmetro o procedente firmado pela primeira turma de ética profissional do Tribunal de Ética e Disciplina Seccional Paulista da Ordem dos Advogados, do Brasil, que disciplina a atuação de advogado que integram a sociedade ao mesmo tempo em que exercem um cargo público. Dispõe precedentes, entre outras orientações, que o advogado impedido não poderá ter contato com o seu cliente da sociedade que consultam e movam demanda contra a entidade que dá ensejo ao impedimento do advogado. Todavia, verificou-se que o vereador Fernando Henrique Oliveira não apenas se manteve em contato com os condôminos do conjunto Alto Coqueiral, como ainda frequentava as reuniões do grupo, onde havia o debate de temas relevantes ao condomínio, e em especial de medidas judiciais extrajudiciais a serem tomadas para a defesa dos seus interesses junto ao município, com vistas e a regularização do loteamento. Além disso, cabe salientar que, utilizando-se de suas prerrogativas de membro do Poder Legislativo Municipal, o vereador Fernando Henrique Oliveira apresentou o projeto de lei número 17/2019, recentemente retirado a seu pedido, o qual tinha o objetivo de proceder à regularização fundiária de loteamentos urbanos no âmbito do município de Arapongas. Lembrando que foi o próprio vereador quem, pessoalmente, avisou os representantes dos condôminos acerca da votação do projeto de sua autoria, convocando-os para, com sua presença massiva, pressionar os demais vereadores a votarem pela aprovação. Neste contexto, insta a frisar que a união dos fatos e elementos probatórios colhidos durante o inquérito autoriza a conclusão de que a proposta do vereador não consubstância em mera coincidência. Há uma porque, já no início, os condôminos procuraram juntamente a pessoa de Fernando Henrique Oliveira, vereador integrante desta Casa Legislativa, mas também advogado de grande renome, e não de seus sócios. Há duas, porque, sabendo o seu impedimento, o vereador jamais deveria ter participado das reuniões realizadas como representantes e moradores do condômino, especialmente na companhia de seus sócios, que coincidentemente representavam interesses particulares dos condôminos. E a 3, porque tendo conhecimento de que a principal dificuldade dos condôminos seria do custeio da infraestrutura básica do loteamento. Problema esse cuja solução estava sob
a responsabilidade do escritório de advocacia e sua propriedade, O vereador apresentou o projeto que pretendia isentá-lo desses custos, transferindo o mesmo ao município, a responsabilidade pela infraestrutura, não só desse, mas de todos os loteamentos irregulares atuais ou futuros, e o óbvio prejuízo financeiro ao erário e ao interesse público. Frisa-se que não se discute aqui o mérito do projeto apresentado. Também não está em pauta o debate acerca da existência, ou não, do direito dos condôminos e a regulamentação do loteamento, o que certamente será discutido pelo município através de vias adequadas. Não há dúvida de que, no exercício da função precípua de legislar, compete aos parlamentares não apenas a representação da maioria, como também da minorias. Entretanto, evidente a ilicitude da conduta, extraída da concomitância entre o pagamento de honorário ao escritório profissional do vereador, conforme recibo anexo aos autos, e a propositura de um projeto de lei que, sem maiores esforços, solucionaria o problema com a transferência integral do ônus ao município de Arapongas. Como sabido, a missão de todos os agentes públicos é única e exclusivamente a defesa e a promoção de interesses públicos e nunca de particulares, ainda que se trate de interesses legítimos. Isso posto, não se deve ter tolerância na conduta do vereador. Das irregularidades, conclui-se que das provas e elementos levantados como diligências realizadas por membros dessa comissão especial de inquéritos se mostram suficientes para elaborar de relatório final e conclusivo, embasado em fundamentos sólidos. Ressalta-se que os documentos juntados, bem como os depoimentos tomados durante o procedimento, mostraram-se extremamente relevante ao esclarecimento dos fatos. Diante de todo o exposto, é imperioso concluir que, no caso em exame, Fernando Henrique Oliveira atuou simultaneamente como vereador e como advogado, utilizando-se dolosamente de suas prerrogativas parlamentares para a defesa do interesse de particulares, como recebimento de vantagens indevidas, estas caracterizadas pelo pagamento de honorários advocatícios em favor do escritório de sua propriedade. Assim, incorreu o ato de improbidade administrativa, caracterizando pelo enriquecimento ilícito, uma vez que a conduta narrada se amolda aos dispostos do artigo 9º, inciso 1º e 8º da Lei Federal 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa, no qual transcende abaixo o artigo 9º, que constitui o ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, ou de mandato, ou de função, emprego ou atividades nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, notadamente, recebe para si e para si e para outrem dinheiro, bem como imóveis, bem como móvel, imóvel ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, por percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, por direito ou indireto, que possa ser atingido
ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. 8º, aceitar empregos, comissão ou exercer atividades de consultoria ou assessoramento para pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante as atividades. Além disso, o vereador Fernando Henrique Oliveira praticou as condutas vedadas pelo artigo 21, combinado no artigo 21 primeiro, combinado no artigo 20 segundo, da letra C da Lei Orgânica do município de Arapongas, consistente do patrocínio de causar em que o município de Arapongas e a parte interessada pelo artigo 21 segundo da Lei Orgânica Municipal referente à percepção de vantagens indevidas. Finalmente, conclui-se que, agindo assim, o vereador atingiu o disposto artigo 90, inciso 1º e 9º do requerimento interno do Poder Legislativo Municipal, regido dos seguintes termos. Artigo 90. Perderá o mandato o vereador que infringir qualquer das proibições do artigo 84 deste regimento, ou seja, no 9º, que abusar das prerrogativas assessoradas ao vereador ou perceber em função do cargo vantagens indevidas. Diante do quadro narrado, não cabe à Comissão Especial de Inquérito outra postura, senão a apresentação da denúncia em face do vereador Fernando Henrique Oliveira. Assim, recomendamos as seguintes providências político-administrativas a ser adotadas após a submissão deste relatório ao plenário da Câmara Municipal de Arapongas. Seja recebido o presente relatório como denúncia, com a consequente abertura do processo de cassação do mandato do vereador Fernando Henrique Oliveira, dando-se início aos trâmites processuais ao artigo 5º do Decreto de Lei 201/67. Seja encaminhada a cópia e relatório ao Ministério Público Estadual para as devidas integralidade dos seus termos. O relatório acordam com o entendimento do relator e os demais membros desta Comissão Especial de Inquérito. Arapongas, 30 de setembro de 2019, tendo como presidente da CI o vereador Rubens Franzin Manuel, o relator, o vereador Miguel Messias Gomes, e o membro Paulo César de Araújo. Os demais, senhor presidente, no fim. Está em discussão o relatório final. Pois não, meu. Também em questão de ordem, senhor presidente, conforme rege, vamos ser retirados do plenário. Sim. Está em votação o relatório final. Desculpa. Está em discussão o relatório final. Está em votação o relatório final. Reprovado por 6-4, fica rejeitado o relatório final. Encaminhe-se o processo à Secretaria para seu devido arquivamento.
Só um minuto, não terminei. Não havendo mais oradores, está encerrada a sessão. Muito obrigado. Pois não, vereador, pode ser. Senhor presidente, nobres vereadores, plateia presente. Não poderia me esquivar e nem deixar de abordar hoje nesta casa a vergonha que esse plenário se curvou. A vergonha que essa casa de lei se curvou. A vergonha de perseguir um homem digno, honesto, de tentar vestir a verdade com as vestes da mentira. Senhor Careca, tem uma pintura, doutora Michele, de várias décadas atrás, cuja qual é uma dama saindo de uma fonte nua. E pasmem vocês, há muitos séculos, isso intimidava e também gerava vergonha. Mas ainda assim, essa dama preferiu sair nua à rua e passar a vergonha de estar nua do que vestir ali a roupa da mentira. Porque estando a mentira ao lado da verdade, disse a ela: veja bem que dia lindo, vamos dar uma volta, um passeio? Então aceitou a verdade, vendo que aquilo era real. No meio do passeio encontraram um poço e a mentira mais uma vez disse para ela: ei, verdade, vamos nos banhar, a água está boa. Indo lá experimentando a água, Kelly, ela viu que realmente estava ótima. Então tiraram-se a roupa e ponharam-se a banhar. Quando ela menos esperava, a mentira traiçoeira catou as roupas da verdade e saiu mundo afora. Mesmo se sentindo Bia envergonhada, preferiu a verdade sair nua e crua do que vestir a roupa da mentira. E para o que estavam em volta, e de repente para muitos que estão aqui, eles preferiram acreditar na mentira vestida com roupa de verdade, do que acreditar na verdade nua e crua. Diante disso eu não posso me calar, porque o nome disso, sabe o que foi? Perseguição política. Doutor Fernando é vereador, e ele vai fazer projeto de lei sobre o quê? Sobre lei. É disso que ele entende. Queriam que ele fizesse projeto do quê? De saúde? Não. Essa área eu e o Toninho entendemos. Tentaram deturpar a verdade. Tentaram desmoralizar um pai de família. O filho do doutor Valdecir e da dona Marilda. O irmão da loja. O advogado da OAB. Mas todos vocês que estão aqui, sintam-se orgulhosos. Porque o doutor Fernando, juntamente com esses 6 vereadores que aqui estão, optam diante deste relatório sair nu e cru do que vestir a roupa da mentira. Nós iremos sempre nos opor, doa a quem doer. E não se assuste se é mais outros pedidos de cassação. Eles vão tentar deixar essa bancada limpa. Tiveram até reunião com suplentes. Pasmem vocês? Então, daqui para frente se esperem tudo. Só não se espere algo. Nós não iremos nos curvar diante do coronelismo, diante da troca de favor. Me dá um emprego para o meu marido, para minha filha, para o meu irmão, para minha esposa. O relatório diz aqui: havia indícios requerentes. Sabe quem que propôs ou não contaram para vocês o áudio?
um funcionário de cargo de confiança da administração. Ninguém contou para vocês? Só chamaram para caçar o doutor de dentro da prefeitura. Será que era uma armação? Porque, afinal, o relator acabou de ler, não podemos onerar o município. Mas o doutor não fez nada contra a lei. Ele simplesmente reescreveu uma lei federal a nível municipal. Mas não ia dar vantagem para ninguém. E quando não se tira vantagem, e falando de terreno em Arapongas, magoou o coração de alguns, né? Pois bem, ele magoou muitas pessoas. Pessoas de má índole, pessoas de coração mau, pessoas que se sentem envergonhadas de estar aqui hoje, porque tentaram, tendencionaram, manipularam. Como você acusa alguém e não permite que essa pessoa se dê o direito à palavra de se defender? Isso é investigação? Tem muitos mais absurdos, e eu vou dispor no meu gabinete para quem quiser. Acreditem vocês, hoje é o dia do vereador. Eu cumprimento a todos os 15 vereadores desta casa. Parabenizo. Se propor a ter uma vida pública não é fácil. Chegar até aqui, menos ainda. Mas permanecer, acreditem vocês, é extremamente cruel. Mas em nome desses 15 vereadores, eu quero hoje, doutor Fernando, homenagear você, que não se corrompeu, que não se trocou, que não se acovardou, que recebeu ameaças e que se manteve firme e forte. E a justiça vai vencer, porque Deus é justo. Só abrir por 5 minutos. Ela já falou, vereador. Está encerrada a sessão. Boa tarde a todos.